Olá, bom dia! Este é o seu programa Disse Jesus, um programa produzido, realizado pela nossa Igreja Batista Ebenezer, sempre um lugar de paz. Seja bem-vindo, portanto, à nossa programação. O programa de hoje, feito com muito amor, com muito carinho, sempre pensando em você, amigo telespectador. Vamos agora mesmo, uma rápida vinheta e a gente volta logo em seguida. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a voz e a minha voz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Rap é chama acesa, é viver com Deus. Rap é a canção divina, rap é o som do amor. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Chegamos agora ao momento do nosso Giro Ebenezer, sempre trazendo novidades, o que aconteceu durante a semana, o que está proposto a acontecer também. Olha, coisas boas, sempre acontecem coisas boas. Se quer ter coisas boas, boas notícias, boas informações, sempre em um programa evangélico, ok? Então vamos lá com o nosso Giro Ebenezer. Aconteceu nesse final de semana, a juventude se encontrou. Tu é agora, teu poder pra todo sempre. Tu és o rei, tu é a glória, teu é o poder pra todo sempre. Maravilhoso, irmãos. O tema, ser um exemplo. E esse tema forte, um tema que impacta. Venha buscar ao Senhor, porque o tempo está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Venha buscar ao Senhor, enquanto ainda há tempo. E esse é o meu convite a todos vocês que estão assistindo neste dia tão especial que nesse congresso. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Porque pararam de falar do céu, achou que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo e acende o fogo. Levanta essa e traz de volta a visão onde tudo começou.
Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Gabriel Júnior. Primeiramente, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. O Espírito Santo esteve nesse lugar. Agora nós vamos ouvir a palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai plantar sementes duradouras que virarão árvores agora nos nossos corações. Mas de tudo que nós vivemos aqui, a minha expectativa estava alta pelo que o Senhor ia fazer aqui nesse lugar. Eu tenho uma canção que diz quando o céu invade a terra. E todas as vezes que eu subo para ministrar, para cantar, a minha expectativa é essa: Jesus, toque a terra. Não deixe que a gente viva apenas mais um culto, mais um momento, mais uma pregação, mas que haja algo diferente no nosso meio. Irmão, se eu posso deixar uma palavra para vocês, é: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Deseje ardentemente como nunca antes. Esse é o momento e essa é a hora de se levantar como verdadeiros apaixonados pelo Senhor. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O filho do homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Tem uma nação orando. Tem uma nação clamando por libertação. Tem uma nação clamando para que Deus envie uma resposta. E ao invés de Deus enviar um anjo, ao invés de Deus descer pessoalmente, de maneira teofânica, sabe o que ele faz? Ele vai fazer uma pessoa nascer. Eu não estou pregando para jovens e adolescentes aqui. Eu estou pregando para jovens e adolescentes que serão resposta para a nossa nação. Eu no teu lugar eu teria levantado uma das mãos para receber. Essa é uma palavra profética. Eu não estou pregando para jovens comuns, para adolescentes comuns. Eu estou pregando para jovens e adolescentes que são resposta para a oração de uma nação. Em você tem uma resposta. Olá, queridos, hoje estou aqui servindo o congresso, a conferência de jovens e adolescentes da Igreja Batista Ebenezer em Taguatinga, e hoje há uma palavra que vai orientar esses jovens sobre a importância de fazer boas escolhas. As escolhas de Sansão o fizeram terminar pior do que ele começou. Eu tenho certeza que essa palavra vai virar uma chave na vida dessa geração. Eu acredito nisso. Mas a atitude dela, ela honra Jesus Cristo com tanta intensidade que o próprio Jesus sai em defesa dela. E a atitude dela se torna inesquecível. O que eu aprendo aqui é que, enquanto existem pessoas que, a despeito de todas as dificuldades da vida, que diante de todos os desafios, que diante de todos os problemas que ele possa encontrar na vida, ele fez uma escolha. E a escolha foi honrar o nome do Senhor enquanto ele viver. Que festa maravilhosa! Que festa incrível! O tema proposto aos nossos corações foi: seja um exemplo. E não tem como ser um exemplo sem viver com Jesus. Então o Senhor trouxe ao nosso coração uma palavra de renovo, uma palavra de envolvimento com o Mestre, de relacionamento. Uma palavra que me fez lembrar do início de tudo e que chamou a atenção de todos aqui que estão para se lembrar de que Jesus é o nosso melhor amigo. Foi uma honra estar nessa festa e que o nome do Senhor continue sendo bradado nessa casa. Uma casa que louva e brada e manifesta o poder de Deus nessa terra. Deus abençoe a todos. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Nós estamos aqui hoje, no final de mais um congresso de jovens e adolescentes, com um coração muito grato ao Senhor. Quando a gente, na preparação, vai enfrentando alguns desafios, nós vamos ficando tensos, mas sabendo que a obra é do Senhor, né? E quando a gente chega aqui e se depara com tudo que nós vivemos, com a presença gloriosa do Senhor, não tem como não agradecer e só agradecer, porque o Senhor fez mais do que pedimos ou pensamos. A expectativa era grande, mas Ele fez além.
Então nós estamos aqui com o coração grato, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se você não pôde participar esse ano, o ano que vem, que você venha e participe de tudo que o Senhor fez com a gente e fará novamente. Foi um derramar maravilhoso, ímpar, foi um marco nas nossas vidas, né? Palavras direcionadas aos nossos corações, aos corações da nossa juventude. E eu creio que essa palavra foi semeada, essa semente foi plantada e nós vamos colher muitos e muitos frutos em nome de Jesus. E quero reforçar esse convite, você que não pôde participar desse congresso desse ano, faça parte conosco do próximo ano, que Deus tem uma palavra direcionada para a sua vida, que vai mudar a sua história em nome de Jesus. Pai querido Deus, te agradecemos por esse congresso, onde teu Espírito Santo esteve falando desde o início até agora. E vai continuar falando aos nossos corações. Usa cada um dos teus filhos, jovens, cheios do teu Espírito Santo, que eles possam exalar o teu perfume por onde eles passarem. Nas faculdades, nos colégios, nas ruas, no trabalho, esse perfume seja exalado através de cada jovem, de cada cristão. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, a sua família, desde agora e para sempre. E todos nós digamos amém. Muito bem, você que acompanha o programa Disse Jesus, quero fazer um convite muito especial para você que me assiste, que me acompanha todos os sábados ou durante os dias no YouTube, nas nossas plataformas. Olha, é o seguinte, terça-feira a Igreja Batista Ebenezer tem um culto muito conhecido. É o nosso grande culto da vitória. Milagres, libertação, está passando por algum tipo de problemas. Então, vamos colocar na presença do Senhor e fazer conhecido esse assunto diante do Senhor através das nossas orações. Em seguida, você tem no culto da vitória uma palavra que vai realmente mudar destinos, mudar a sua vida. Você vai crer nessa palavra porque é a palavra de Deus falando ao seu coração. Terça-feira é 19h30, o grande culto da vitória. Esse nome, culto da vitória, é conhecido. Foi Batista Ebenezer que colocou esse nome, culto da vitória, e hoje temos culto da vitória em todos os lugares por aí. Que bênção, né? Portas se abrindo, Deus abençoando, Deus curando, Deus libertando, Deus falando. Olha, o ano ainda não terminou. O ano ainda não terminou. E aquela promessa que Deus fez para você vai se cumprir. Então, esteja no lugar certo para ouvir uma palavra de Deus ainda este ano sobre a promessa de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para a sua família. Todas as promessas, está escrito na palavra, na Bíblia, todas as promessas de Deus têm um sim. Então, como você está recebendo essa promessa? Ou você está ouvindo mais as vozes estranhas dos homens do que a voz de Deus? A voz de Deus, ela é inconfundível, poderosa para fazer infinitamente mais. Então, terça-feira, 19h30, culto da vitória na Batista Ebenezer, sempre um lugar de paz. Chegamos agora ao momento da palavra do culto da vitória que você foi informado. Vamos lá? Essa palavra é para você. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 7, que nos diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Verso 2. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos,
e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegaram as vasilhas, e elas as enchia. Verso 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Verso 7. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vive do resto. Esse texto é conhecido da gente. Toda vez que nós vamos ler essa parábola, nós vamos ver que algo acontece. Esse texto, ele mostra para nós a vida de uma mulher que tinha o provedor. Só que a Bíblia vai nos mostrar que ele morreu. Só que a Bíblia dá um detalhe: ele temia ao Senhor. A Bíblia vai dizer que os credores estão à porta para levar os seus 2 filhos. Se você for levar isso para o mundo espiritual, se você for ler no contexto espiritual, ele representa os credores, o diabo. O diabo sempre vai estar à porta. Pastor, a porta de quê? De querer nos tragar, de querer roubar. Toda vez que você olha nesse texto o sentido dos credores, eles estão fora. A Bíblia diz que esta mulher manda chamar o profeta. Ela vai até ele, na verdade. O texto diz que ela vai até ele. Essa mulher pergunta ao profeta, e o profeta pergunta para ela o que é que ela tem. Essa mulher, ela vai dizer que não tem nada. O texto diz que a primeira palavra dela para o profeta é: acabou. Só que a Bíblia vai dizer que ela ainda, na mesma palavra, ela diz: ainda resta um pouco de azeite. Toda vez que nós vemos essa mulher falar, ela vai no cenário dizer: acabou. Só que ao mesmo tempo que ela diz ainda tem um pouco, é do pouco que você tem que Deus faz se tornar muito. Sabe o que eu vim profetizar sobre a tua vida nessa terça-feira? É que você pode ter chegado aqui às vezes dizendo para alguém, ou a sua vida esse ano você está dizendo: pastor, acabou. Você pode ter entrado aqui dizendo: pastor, áreas da minha vida parece que não rompeu esse ano. Algumas áreas da minha vida acabou. Só que quando nós olhamos o texto, ela diz: ainda um pouco de azeite. Aí a Bíblia diz que o profeta ora por ela, e só que ele libera uma palavra. Ele diz assim, ó: pede vasilhas emprestadas e não poucas. Pastor, o que vai acontecer aqui no capítulo 4? Essa mulher vai, os seus filhos vão diante dos vizinhos pedir vasilhas vazias. A Bíblia diz que eles foram pedir vasilhas e trouxeram para dentro de casa. Aí o detalhe do texto qual é? No texto ela vai dizer assim, que Deus vai entrar na cena. Qual é a cena em que Deus entra? Ela tem uma palavra. Qual foi a palavra? Pede vasilhas e não pouca. Ela diz: ainda tem um pouco de azeite. Aí o cenário vai começar a acontecer. Ela entra para casa, fecha a porta e encheu a casa de vasilhas, e a Bíblia diz que ela vai derramar o azeite. Pastor, enquanto ela derrama o azeite, o que está acontecendo? Milagre. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? É que enquanto a porta está fechada, tem milagre. Pastor, os milagres de Jesus foram como? De porta fechada. Jesus nunca fez milagre de porta aberta. Toda vez que você vai olhar na Bíblia, os detalhes que Jesus dá é que quando ele chegou na casa de Jairo, ele mandou fechar a porta. Pastor, e aqui no texto ele manda fechar a porta por quê? Porque quem está fora não sabe o que está acontecendo dentro. Já viu que muitas das vezes Deus quer que nós fechamos a porta? A Bíblia diz assim: entra para o teu quarto em secreto e fecha a porta. Pastor, por quê? Porque quando você está com a porta fechada, ninguém sabe o que está acontecendo. Deixa eu liberar uma palavra. Deus está dizendo para alguém: para milagres acontecer, Deus precisa que você feche a porta.
Pastor, a maioria dos milagres na Bíblia aconteceram de porta fechada. Por quê? Porque a multidão lá fora, muitos querem ver milagre, mas não querem participar daquilo que Deus quer fazer. Pastor, por que Deus fecha a porta? Porque enquanto ela está derramando azeite, o milagre está acontecendo. Deixa eu liberar uma palavra. No mundo espiritual você pode estar dizendo hoje: pastor, não estou vendo nada. E Deus está dizendo: tem milagre, tem resposta, tem vitória. Quem crê que essa noite é profética sobre a tua vida, quem crê que essa noite Deus tem para a tua casa algo poderoso, saia daqui com uma palavra: Deus ainda continua fazendo milagre. É nós que precisamos estar posicionados. Pastor, aqui está acontecendo o quê? Milagre. A Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. O azeite só parou quando cessou as vasilhas. Pastor, Deus continua derramando? Continua. Sabe por que nós vivemos uma época difícil na igreja? Já viu que o povo tem a mania de dizer assim: a igreja do passado tinha milagre. Aí tem gente que diz assim: no passado acontecia, mas no presente não acontece. Sabe por que não acontece? É porque nós não estamos disponíveis para receber. Pastor, Deus tem azeite para derramar? Tem. Pastor, Deus tem milagre para fazer? Tem. Sabe o que está faltando? É vaso para Deus encher. É uma geração de crente que reclama, mas não está preparada para receber. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, que enquanto tinha vasilha, o milagre acontecia. O milagre só cessou quando acabou as vasilhas. Sabe o que eu vim profetizar na tua vida? É que tem azeite para cair sobre a tua vida. Pastor, para isso eu preciso o quê? Se abrir e dizer: Deus, me enche. Quem crê que essa noite Deus ainda enche vaso? Quem crê que nessa noite Deus ainda faz milagre? Eu vim aqui com uma palavra profética para a tua vida. Deus vai fazer na tua vida aquilo que você precisa. Pastor, eu estou precisando de um milagre hoje. Deus está dizendo: prepara-se para receber. Saia daqui hoje com uma palavra. Deus continua derramando. É nós que não estamos posicionados para receber. Pastor, crente é doido? É. Crente, quando o cenário é deserto, ele começa a crer e Deus começa a trazer vitória. Cenário está totalmente de crise, crente começa a ver porta aberta. Aí crente está no cenário de deserto, aí começa a dizer para ele: mas como tu está abençoado? É porque tem uma marca. A casa de crente tem uma marca. Qual marca? A marca do sangue. Eles olham para você e dizem: como que ele está cantando em meio à crise? É porque Deus cuida. Deixa eu liberar uma palavra. Deus vai cuidar da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, da tua família. Quem crê que essa noite é profética sobre a tua casa, levanta a tua mão, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. 2025 não acaba sem Deus realizar a promessa. Pastor, eu tenho uma promessa. Deus está dizendo para alguém: vai sobrar na tua vida. Pastor, ainda esse ano Deus tem o que para mim? Deus tem uma multiplicação. Saia daqui hoje com uma palavra: Deus é o Deus que faz sobrar. Vira para o teu irmão e diz: vai sobrar. Vira para o teu irmão, profetiza: vai sobrar. Profetiza na vida dele: vai sobrar ainda esse ano. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Muito bem, assim chegamos ao final de mais um programa Disse Jesus. Esse programa diferente, atraente, inteligente, descontraído, atual, sempre trazendo coisas de Deus para o seu coração. O programa Disse Jesus tem esse objetivo de informar, instruir, trazendo edificação também para o seu coração. É a palavra de Deus que está sempre aqui em primeiro lugar. Pessoal, aproveita nesse final de semana, olha, visita uma das nossas igrejas Batista Ebenezer. Você tem os endereços que passou aí durante a programação. Se quiser mais informações, acesse o site da Igreja Batista Ebenezer e tenha todas as informações. Batista Ebenezer, uma igreja que marca pessoas, marca a família, uma igreja que tem a marca da família, a marca de Deus, a marca do Espírito Santo, a marca de Jesus, e você faz parte dessa grande família de Deus, a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse final de semana nós temos juventude à tarde, à noite, às 19h30, domingo pela manhã escola bíblica, estudando Bíblia, mas temos também domingo agora batismo, o último deste ano, gente. Fechamos assim, olha,
ganhamos muitas almas. Ano de missões, muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus, discipulado, crescimento espiritual, os nossos grupos de crescimento das casas, está sendo realmente uma grande bênção para as famílias aqui em Brasília e em outros estados também. Batista Ebenezer está sendo plantada em vários lugares também. E se prepare, quem sabe vai ser a sua cidade que vamos chegar no ano de 2026 também, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então, o convite está feito, batismo esse domingo e à noite nós temos o grande culto de celebração, ceia do Senhor, em todas as igrejas Batista Ebenezer. Sempre um lugar de paz. Meu abraço a todos vocês, mas eu quero terminar fazendo a oração da fé. A oração pode muito em seus efeitos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, reunidos no nome que é sobre todo nome, o nome soberano, o nome de Jesus, que não há salvação, não há libertação, não há milagres fora desse nome. Esse nome é poderoso para salvar, curar, libertar, fazer algo impossível para os homens, mas possível para Deus. Jesus, nós colocamos os pedidos neste dia de hoje, nesta manhã, que essas pessoas sejam alcançadas, tocadas, impactadas, revestidas do teu poder para a glória do teu santo nome. Nós abençoamos as famílias de Brasília, nós abençoamos as famílias do Brasil, nós abençoamos o nosso Brasil, que praga nenhuma, peste nenhuma chegará à nossa nação, chegará nas tendas, nas casas, nas famílias, já está repreendido todo o mal, mas somente a bênção de Deus, a alegria do Espírito Santo, possa chegar nos lares, nas famílias, nos corações de todas as pessoas, desde a criança até o mais idoso dessa nação, sejam todos alcançados pela bênção do Senhor Jesus Cristo, porque nenhum dos teus planos, Senhor, poderão ser frustrados. O plano que o Senhor tem para esta família são planos de paz, planos de bênçãos, planos de vitórias, planos de conquistas, planos de alegria para essa família. É o que o Senhor tem prometido para esta nação também, que seríamos felizes, a nação cujo Deus é o Senhor. Nós decidimos escolher Deus. Nós decidimos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Essa pátria, este Brasil, te serve de coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito seja derramada sobre a nossa nação, as nossas famílias, desde agora e para sempre. Amém e amém. Alegra-te no Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para que você se alegre juntamente com a sua família. Fico por aqui. Meu abraço a todos vocês. Lembrando que este ano, 2025, ainda estamos no ano de missões. Missões é a nossa missão. Até o próximo. Um abraço. Ótimo final de semana. Passei bastante, caminho bastante. Isso é muito bom para a saúde. Mas vim para a igreja também, faz muito bem. Disse Jesus.